Olá, agora está gravando. Olá, amigos do canal SBEB. SBEB, o seu melhor conteúdo de engenharia biomédica na internet. Vamos começar agora um webinar. Esse webinar é com a Janaína Dermonovsk. Espero que eu tenha pronunciado o seu nome corretamente, Janaína. Se não, por favor, se me corrija, assim que é oportuno. E agradeço muito essa oportunidade que você nos dá de apresentar o seu tema. Eu sou Rodrigo Costa Félix, presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. Gostaria também de convidar a Amanda Juraski para intermediar, fazer parte da moderação desse seminário, desse webinar, desse seminário online da SBEB. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a Amanda, que vai se apresentar e depois vai conduzir o seminário. E eu faço meus profundos agradecimentos à Janaína por essa disponibilidade, essa possibilidade. Boa tarde, pessoal. Aqui é a Amanda, eu sou presidente da SBEB Jovem, o capítulo estudantil da SBEB, e hoje eu tenho o grande prazer de trazer aqui para vocês a Janaína Dernosek, assim, Jana? Desculpa. Dernosek, desculpa. Então, tenho o prazer de trazer aqui a Janaína Dernosek. E eu já interrompo você e pedir desculpas também, tá? Por ter pronunciado errado. Não, que isso, até eu falo errado, pessoal. O verdadeiro aí, eu não sei também. A Janaína, ela é bióloga, né, de formação, Jana? Bióloga de formação, genética de doutorado, né? E hoje ela é empreendedora no ramo de biofabricação de tecidos, bioimpressão e educação continuada em bioimpressão e biofabricação. Como esse tema é muito presente e em pleno crescimento, não faria sentido trazer outra pessoa que não a Janaína para falar com a gente hoje, tá? Então, Jana, vou abrir agora para você a sua apresentação. E, pessoal, se tiverem qualquer dúvida, podem colocar no chat, eu vou estar sempre de olho, ok? Jana, a palavra é sua. Obrigada, Amanda, obrigada, Rodrigo, aí pela oportunidade, Amanda, e também pelas considerações. A gente já se conheceu ano passado, né, na Vigitec, lá na USP, no CETEC, e você tem acompanhado aí a evolução. Eu vou contar um pouquinho, né, dessa trajetória, né, mas de antemão agradeço aí essa oportunidade de estar contando um pouquinho sobre esse lado empreendedor, né, na verdade, esse lado de pesquisadora empreendedora, né, então agradeço já aí de antemão essa oportunidade. Só confirmem para mim, né, e vejam se está compartilhando aí a minha tela. Sim, estou vendo. Então, eu vou começar aqui contar um pouquinho dessa trajetória acadêmica e empreendedora. Espero que seja aí que seja insights para alguns, que seja motivação para outros, né, que seja oportunidades para novos profissionais, para alunos também, para curiosos nessa área, que está crescendo bastante aqui no Brasil e também lá fora, já tem uma caminhada aí de mais de 15 anos. Então, eu vou contar essa trajetória, né, não vou aqui me atentar aos conceitos, a uma aula, né, propriamente dita. Eu gostaria mesmo de contar um pouquinho dessa minha vivência nessa área, né, principalmente, né, apesar de eu estar muito aí ligada com essa parte educacional, né, e mostrar para vocês esse lado multidisciplinar também da bioimpressão, da biofabricação, característica que a gente vê e encontra em várias áreas, né, que a gente tem, não somente, né, na biofabricação. Então, eu vou começar aqui só explicando que esse conteúdo meu dessa aula, né, dessa oportunidade, desse seminário, contar essa jornada, e que eu chamo muito de aventura aí com os meus parceiros, meus sócios e colegas, porque eu considero realmente uma aventura, né, passar pela área acadêmica e também agora empreendedora, e eu acredito muito que todo pesquisador é empreendedor, né, então nós temos um lado muito grande aí
né, desse empreendedorismo já inserido na gente que a gente não descobriu, né, os pesquisadores propriamente ditos. Eu vou contar um pouquinho como funciona a biofabricação e a bioimpressão, suas aplicações, seus desafios, só para vocês entenderem a multidisciplinaridade da área, né? Então, é algo que a gente encontra em praticamente todas as áreas, os segmentos, os conhecimentos, né? É algo que a gente precisa ter mesmo, essa união de conhecimento, né? Eu acho que sem isso a gente realmente não vai chegar em algo mesmo positivo e significativo, né, para a saúde ou para outros tipos de mercado e segmentos. E no final aí da apresentação eu conto um pouquinho da Buildtech, que foi a minha primeira startup focada em capacitação e desenvolvimento de máquinas aí, bioimpressoras de baixo custo, e a Bioin, que é a minha filha aí mais nova, que é já uma startup focada em aplicação dessa tecnologia, né? Então, eu tenho aprendido muito com os meus parceiros, com os meus sócios também que estão comigo, né? E aí eu vou abrir para vocês, junto com a Amanda, com o Rodrigo, se ele estiver presente, uma discussão, né? Acredito que a gente tenha muito o que conversar, né? E algumas perguntas talvez mais específicas, tá? Então, eu começo com essa jornada acadêmica, acredito que tenha muitos pesquisadores, eu vi aí muitos colegas já na sala, que fazem parte desse mundo que eu conheço, né, aí há mais de 10 anos. Então, eu sou formada em Biologia pelo Unesp em Jaboticabal, né, então, eu fiz, durante a minha jornada acadêmica em Jaboticabal, já iniciação científica na USP, em Ribeirão Preto, eu sou de Ribeirão Preto, então, eu já venho aí de uma iniciação de mestrado e doutorado no Departamento de Genética, na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão. Trabalhei bastante com diferenciação óssea, com diferenciação celular, então a minha área, né, de estudo, né, nesse período foi muito aí redes transcricionais, né, expressão gênica aí de uma forma um pouco mais simples. Durante o final do meu doutorado eu iniciei uma segunda graduação, que foi Engenharia de Controle e Automação. Eu vou contar para vocês o porquê que surgiu essa vontade de fazer a engenharia, né, então eu não terminei, fiz 4 anos, né, e hoje eu trabalho aí 80%, 90% mais com engenharia, integrada com a biologia, com a genética e outras áreas, né, e que é muito atrelado com a biofabricação. Então, depois do meu doutorado, e eu parei, inclusive, a engenharia para ir fazer um pós-doutoramento em Campinas, no CTI Renato Archer, Centro de Tecnologia da Informação. Então, é um centro que é pioneiro nessa área de biofabricação aqui no Brasil, desde 2008, 2009, eles já têm uma linha específica de biofabricação, e eles evoluíram bastante, hoje já temos aí laboratórios biológicos lá, que antes não tinha, e foi nesse período de pós-doutoramento que eu criei o meu primeiro site sobre essa área, porque eu vi que realmente aqui no Brasil não tinha muita coisa disseminada na área, apesar de 2014, 2015, já ter mais de 10 anos, né, dessa área, aqui no Brasil ainda tinha pequenos segmentos aí que estavam começando, o CTI começou desde 2009, então eu vi uma necessidade de criar aí conteúdos de forma simples, né, para a sociedade, para curiosos, para profissionais, e criei o site biofabricação.com, que até hoje eu atualizo aí em alguns momentos aí que dá, né, porque eu tenho outros sites que eu também coordeno aí e crio conteúdo sobre essa área. Durante o meu pós-doutoramento, até 2019, no CTI Renato Archer, eu pude encontrar aí uma rede muito grande de colaborações, de parcerias, e aí comecei, né, um período muito grande de pesquisa mesmo, colaborativa, com universidades e centros de pesquisa, né, então não vou citar aqui, mas o FABC, IPEM, Unesps, né, várias Unesps, USPs, né, então eu vou aqui colocar no plural, porque realmente são universidades aí e centros como o LMBio que eu participo de alguma forma aí bem peculiar e pontual em alguns processos aí de bioimpressão, tentando ajudar, né, o pessoal. E mais no final aí de 2018,
2019 eu criei a BioEdTech e mais recentemente a BioIn, né? Eu também dei algumas aulas específicas na PUC dessa área, tem alguns ainda planos, né, talvez que possam andar também, na PUC e na FIAP, que são áreas aí de especialização e educação continuada, então eu acabei colaborando também para essa linha aí de especializações e cursos de extensão, tá? Então essa foi minha jornada aí acadêmica, né, e que também o meu perfil de pesquisadora nunca saiu e nunca, né, diminuiu por eu entrar nessa nova jornada empreendedora. Acredito que essa minha parte de pesquisadora, esse meu lado pesquisador acabou intensificando mais, né, nessa minha jornada agora empreendedora, que não teve um início, de fato, né, um ano fatídico aí para eu pensar, pô, agora eu vou empreender, não, acho que não existe isso no pesquisador, no empreendedor, eu acho que acontece de forma orgânica, né, pode ter exceções, né, mas no meu caso, acredito que foi uma construção de fatos, né, e aí eu trago para vocês que o que mais aflorou, né, nessa minha jornada empreendedora foi o ano de 2011, né, que foi um ano um pouquinho complicado, que eu digo, um pouquinho triste para o meu lado pessoal e familiar, que teve o falecimento do meu pai, e eu estava aí no segundo ano do doutorado. Então, eu digo que esse ano foi um fator decisivo e de afloramento aí para essa área empreendedora, porque o meu pai deixou uma empresa de engenharia, né, que hoje continua viva com meus irmãos, e esse lado me aflorou bastante a parte de buscar aí novas oportunidades, estratégias, para um lado que eu nem conhecia, né, que é essa área de hidráulica. Então, a empresa do meu pai era de hidráulica, ainda né, continua aí com meus irmãos, e eu tive que aprender muitas coisas novas, contabilidade, direito, uma parte realmente que eu desconhecia. Então, foi em 2011 que aflorou algo que eu acho que eu já tinha, né? Então, muitas pessoas perguntam como que aconteceu, né, essa caminhada, eu acho que foi fatos, né, que se juntou aí durante todo esse momento. E aí eu trago aqui para vocês, né, para falar que antes até de 2011, aí um período muito longo, acho que de 5 anos, eu vendi ovos de Páscoa, eu vendia trufas, então eu acho que o meu lado empreendedor acabou tendo aí alguns fatores que eu nem sabia que estava acontecendo de fato, então é algo bem engraçado e acaba sendo multidisciplinar, porque eu acabei sendo uma vendedora sem saber, né, simplesmente pelo hobby aí que surgiu e acabou criando aí um lado empreendedor meu antes de 2011, tá? Então, 2012, eu evoluí um pouquinho mais nessas ideias, nessas estratégias de mercado, em novos conhecimentos, principalmente com a engenharia. Então, eu trago aqui, eu, bióloga, geneticista, eu vi na engenharia uma ferramenta poderosa, né? Então, durante esses anos meus de engenharia de controle e automação, né, que eu fiz, inclusive durante o meu doutorado, eu pude ver, assim, várias possibilidades estratégicas para melhorar o que eu vinha, né, construindo no doutorado, né, que foi consequência do meu mestrado. Então, na verdade, a engenharia hoje eu vejo como realmente uma ferramenta poderosa. Eu não sei como vocês, engenheiros que estão aí assistindo, né, conseguem ver esse lado da engenharia, mas eu, como tenho um lado muito forte biológico, eu me encontrei, né, na engenharia pelas possibilidades que ela me trouxe, né, inclusive na criatividade que eu comecei a ter, né, a partir daí, né, então eu senti algo diferente em mim, né, nas minhas ideias, na criatividade, porque realmente veio aí conhecimentos novos, né, e eu consegui agregar e unir de uma forma bem interessante, né. Então, em 2012, eu tive mais um afloramento, né, e depois do meu doutorado, eu decidi seguir essa área, né, de biofabricação e bioimpressão, porque eu descobri nesse meio termo que essa área realmente é uma junção, né, única aí, que eu até então desconhecia, eu conheci em 2012, 2013, em congressos,
e aí eu pude perceber que essa área, essa intersecção aí, que envolve aí milhões de conhecimentos, vocês vão ver como ela é rica, né, de segmentos aí, de expertises, como ela podia me completar, né, o que eu gostei bastante de integrar essas áreas. Então, em 2014 até 2018, eu fiz 2 ou 3 pós-doutoramento, eu terminei há pouco tempo, o terceiro, né, pelo INCT Regenera, também pelo CT Renato Archer, e acabei aí fortalecendo ainda mais essas ferramentas, né, esses métodos que eu consegui unir, né, nessas duas grandes áreas. Então, trago aí 2014 até 2018 um período muito rico, né, de conhecimento e trabalho, né, e que aflorou ainda mais o meu lado empreendedor. Por quê? Né? Para quem não conhece, o CT Renato Archer é um centro de tecnologia da informação vinculado ao MCTIC, né, então é do governo, e ele dá a possibilidade de você construir ali delineamentos, projetos que são um pouco mais aplicados do que eu encontrei na academia. Então, lá a gente tinha visitas semanais, se não diárias, né, em alguns momentos, em que empresários, em que pesquisadores e profissionais, até curiosos, chegavam até o centro buscando alguma solução, né, alguma solução para o problema deles. Então, eu vi aí no CT Renato Archer algo bem aplicado, né, e que a biofabricação e a bioimpressão poderia estar solucionando aí até de forma rápida em alguns casos. E aí começou a aflorar ainda mais a minha vontade de trabalhar nessa área, né, por muito mais tempo. Eu tive aí, durante 2018, uma aposta que não deu muito certo, mas hoje eu vejo que deu certo, na verdade, porque eu aprendi um pouco mais de mercado. Então, a Bio3 Data, ela praticamente foi uma continuação do meu pós-doc, que tem muito a ver com software de simulação computacional para bioimpressão, e que eu pude ver que aqui no Brasil, principalmente, não estava ainda preparado, né, para essa tecnologia, ainda mais quando a gente juntava a inteligência artificial para estudar processos biológicos e poder aí estar utilizando na biofabricação. Então, eu acabei apostando no momento errado, em uma ideia aí que eu tenho, sim, a certeza que é promissora nessa área, e aí pude realmente voltar atrás com relação à estratégia e abri a BioEdTech em 2019, bem no início, em janeiro de 2019, junto com meu parceiro Alessandro, que a gente já se conhecia aí desde o CT Renato Archer, desde 2017, e aí eu consegui juntar aí esforços para poder inicialmente começar essa área de uma forma educativa, tá? Então, eu acredito que todos esses eventos que acontecem na nossa vida acadêmica acabam, assim, direcionando a gente. Então, de uma forma orgânica, como eu falei para vocês, aconteceu comigo, né? E aí alguns fatos muito interessantes aconteceram também. Eu comecei a dar muitas palestras e comecei a ver que seria realmente um momento legal para começar cursos diferenciados, para começar o desenvolvimento de máquinas aí de baixo custo para essa grande área da biofabricação e conseguir colaborações importantíssimas, parcerias muito interessantes que apenas me impulsionaram, né? Então, depois da BioEdTech, de ter aberto a BioEdTech e já começado, inclusive, a produzir, a criar os cursos, a realizar os cursos, eu também tive a oportunidade de conhecer o Sebrae, né, que estava muito presente lá no CETEC, na USP, ao Parque Tecnológico da USP. Então, eu tive um apoio muito forte do programa Ali do Sebrae, né, que eles me davam a oportunidade de ver outros lados, né, dessas estratégias que eu vinha tendo, e me deu aí saltos interessantes e importantes aí para a BioEdTech, né. Então, hoje, um lado dos cursos online, né, foi impulsionado pela pandemia, né, pela quarentena, mas uma parte disso, de plataforma EAD, de cursos online em tempo real, já vinha aí sendo uma aposta aí que eu trabalhei durante 9 meses com o Sebrae, né, então isso também me deu uma força muito grande.
E no meio desse tempo, né, dessa aventura que eu falo para vocês, eu abracei uma oportunidade também única, né, que eu fico muito feliz de contar, porque é uma aventura que eu estou tendo conhecimentos diferentes da minha trajetória da Bioditec. Então, por mais que eu tenha aí uma passagem ainda muito nova, né, muito, talvez, infantil, adolescente, né, eu sou uma empreendedora aí de um curto tempo, mas os aprendizados que eu tive nesses 3 anos aí que eu venho tendo esses impulsos são enormes, né? Parece que eu estou há mais de 5 anos empreendendo, né? Então, a Bioin surgiu para dar um impulso ainda maior nessas estratégias de mercado, nesses conhecimentos aí, e eu vou contar também, né, como que aconteceu. Então, o 2020 começou bem legal, então, seguindo com as 2 startups, com focos diferentes, mas todos voltados para a área de biofabricação, tá? Antes de começar as histórias e as estratégias das 2 startups, eu queria comentar um pouquinho sobre a bioimpressão, sobre a biofabricação, para vocês entenderem a amplitude de aplicação que ela possibilita, né, em segmentos aí da saúde, na agricultura, né, na indústria farmacêutica. Então, para realmente mostrar as aplicações, né, das empresas que hoje eu tenho construído, eu vou contar como começou a bioimpressão de tecidos. Então, inicialmente, ela começou com esse pesquisador que está aqui na foto, vou mostrar aqui nesse slide, ele é o Boland, né, o Thomas Boland, que em 1998, 2000, começou a desenvolver a primeira bioimpressora hoje, né, que a gente conhece, que é essa daqui que está na foto, que foi uma modificação de uma HP, né, essas impressoras 2D de papel que a gente tem em casa, e ele modificou aí a forma do cartucho depositar e viu que realmente a impressão, a deposição de soluções de células tinha viabilidade, né, então poderia sim ser utilizada como uma ferramenta, né, que trouxesse aí ganhos na engenharia tecidual. Tá? Então, inicialmente na bioimpressão foi com ele, mas foi graças aí aos avanços da impressão 3D, né, desde 1983, com o Charles Hull, né, que criou a estereolitografia, que a gente também conseguiu evoluir na bioimpressão. Então, deixo aí 2000 aí um pouquinho guardado e volto para 1983, porque a gente tem, sim, um lado comum com a manufatura aditiva, com a impressão 3D, tá? Então, nesse momento aqui, realmente, eu tenho que pontuar isso, porque em 1990, um físico, né, chamado Gabor, né, ele utilizou essa ferramenta, né, a manufatura aditiva, para poder aí criar estruturas tridimensionais e depois semear com células. Então, em 1990 não surgiu a bioimpressão, ou bioprinting, ou organ print, que a gente chama, né, são termos utilizados, não surgiu a bioimpressão, mas surgiu essa funcionalidade da impressão 3D na saúde, né, na engenharia tecidual. E mais para frente, né, em 1998, 2000, começou esse projeto, inclusive com o Gabor, né, junto com o Thomas Boland, engenheiro químico, né, e também outras especialidades. Hoje ele dá aula, né, para engenharia biomédica nos Estados Unidos, inclusive pontuando aqui esse lado da engenharia biomédica, e ele, junto com o Gabor, Vladimir Mironov, que é um dos mais citados da área, publicaram o primeiro artigo, né, falando aí da construção dessa bioimpressora, da primeira bioimpressora que foi modificada aí de uma impressora 2D normal. Porém, vinha com o mesmo propósito, né, e vinha aí com a intenção de utilizar também as impressoras 3D. Então, só para vocês olharem essa tela aqui, essa figura verde, são células, são miotubos, que ele depositou com a impressora modificada, né, que ele fez. Então, essa figura que tem aqui, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas são aí células, né, formando aí um alinhamento, né, e ele conseguiu ver a viabilidade celular e confirmou aí que a ferramenta seria possível
né, avançar um pouco mais. E aí, em 2007, né, surgiu a primeira empresa, né, relacionada a essa grande área, que é a Organovo, que é muito famosa, americana, né, então, hoje ela evoluiu bastante, principalmente na área hepática, né, de fígado, e aí ela também criou várias outras linhas, né, de produtos e serviços, né, inclusive aí para tecidos tridimensionais para teste de drogas, né. Nós estamos num momento muito interessante que esses tecidos tridimensionais, eles têm um grande potencial aí para avançar as pesquisas, né, na área da COVID, então é algo que impulsionou ainda mais, né, esse lado cultivo 3D, né, e métodos aí alternativos. Então, a partir de 2007, né, foi uma cachoeira aí, um monte de empresas começaram a surgir, né, a partir desse momento, um monte de pesquisadores começaram a direcionar a sua linha de pesquisa para essa grande área, inclusive aqui no Brasil, foi onde o Jorge Vicente, conhecendo aí o Mironov e também outros pesquisadores da área, direcionou também o seu núcleo de tecnologias tridimensionais do CTI para também a área de biofabricação. Então, aí, para vocês entenderem um pouquinho dessa história, né, de como começou, né, e claro, todos aí com um objetivo em comum, né, reconstruir tecidos, né, biológicos, para, quem sabe, um dia a gente conseguir transplantar, tá? Começo também esse slide pontuando para vocês que, nesse tempo todo, surgiram diversos artigos, né, conceituando os termos, né, bioprinting, biofabrication, bioink, todos esses termos aí da área, né, que hoje causam uma certa confusão, principalmente quando a gente compara um pouquinho com a impressão 3D para a saúde, tá? Então, eu trago para vocês, nesse artigo do GROW, aqui da Sociedade Internacional de Biofabricação, eles todo ano publicam um artigo conceitual, né? Então, nesse caso, eles deixaram aqui um pouquinho separado, né, o que é bioprint e os outros métodos convencionais que existem hoje nas grandes áreas da engenharia tecidual, da medicina regenerativa, né, e da biofabricação. Então, aqui eles pontuam a bioimpressão como uma estratégia tecnológica automatizada, né, que utiliza aí biocomponentes, materiais vivos como células, né, e que fazem uma deposição automatizada aí de forma bem reprodutível. É claro que a gente ainda está chegando nesse bem reprodutível, eu vou contar para vocês sobre esses desafios. Mas, para vocês entenderem um pouquinho, né, a diversidade de áreas aqui de conhecimento que fazem parte, né, desse mundo, né, desse ecossistema da biofabricação, né, e a bioimpressão está dentro, né, dessas áreas, né, que eu trago para vocês. Então, é só para deixar aqui bem pontuado, né, como que a bioimpressão hoje é conceituada, apesar de ter aí vários artigos, vários projetos também, né, conceituando de uma forma um pouco mais completa ou menos completa, aí vai depender, né, de cada um, mas acredito que não tenha tantos problemas assim, eles seguem a mesma linha de raciocínio, né, uma estratégia aí tecnológica de deposição, né, deposição tridimensional de biocomponentes. Trago aqui também que como a bioimpressão, ela faz parte dessa engenharia tecidual que muitos aí já conhecem, já trabalham, né, nessa área, com métodos convencionais, com métodos mais avançados, otimizados, que são as culturas tridimensionais, né, a gente vê aqui uma vasta integração, né, de áreas, né, de conhecimento, que hoje a gente tenta unir da melhor forma possível, né, então, como eu faço isso, como a gente faz isso? Ainda é um momento desafiador da bioimpressão, porque a gente tem esses conhecimentos todos envolvidos, porém, tem muitas arestas, né? Então, a gente ainda tem algumas incompatibilidades aí de ferramentas, de discussões, né, de metodologias, mas acredito que junto com outras áreas, grandes áreas, a bioimpressão também tem, né, essas lacunas, esses gargalos, de poder realmente unir conhecimento de uma forma homogênea, de uma forma equilibrada, né, então, sem falar que
que um ponto é mais importante que o outro na área. Para mim, eu não vejo isso, né? Eu vejo que todos os pontos, todos os tópicos envolvidos nessa grande área têm, sim, importância, né? Então, eu trabalho muito aqui num equilíbrio, né? Eu acho que, realmente, a bioimpressão ela vai seguir de uma forma significativa e positiva se tiver esse equilíbrio de áreas, né, e de conhecimentos, tá? Então, de uma forma simples, né, essa representação que eu fiz, né, eu aqui coloquei algumas áreas que são utilizadas na biofabricação, então, por isso que a gente tem essa multidisciplinaridade, não só nessa área, mas em várias outras, se não todas, tá, gente? Acredito que cada vez mais as áreas de conhecimento, né, têm que ser multidisciplinares, né, e eu trago também o que eu considero hoje, né, então eu considero esse lado da biofabricação e da bioimpressão algo que, né, pessoas que têm, né, um conhecimento mais específico, né, pode sim, né, estar junto e ajudando, agregando essa área, mas eu não quero hoje pontuar aqui, né, qual que é a área de conhecimento mais efetiva nessa, né, área mesmo. Eu acho que todo mundo faz parte da biofabricação, né, seja o engenheiro de materiais, seja o geneticista, o médico, o dentista, também que tem uma representação interessante, importante para essa área, seja aí o químico, o físico, o matemático. Eu acredito que todas as áreas podem sim se unir nessa área de biofabricação, assim como outras, pelo simples fato de eu gosto dessa área e quero contribuir. Então, eu vou deixar de lado um pouquinho das principais áreas que compõem a biofabricação, porque eu já vi até engenheiros civis aí querendo fazer parte aí de processos da biofabricação. Então, e outras áreas que a gente nem imagina, mas que tem sim uma influência legal e positiva, viu, no nosso segmento. Né? E aí eu comento um pouquinho agora das etapas da bioimpressão, as principais, né, para vocês entenderem como também um engenheiro biomédico faz parte de todas elas, e não simplesmente do início ou do final, né, de um processo, mas sim de todas essas etapas, né. As principais etapas hoje que a gente tem na bioimpressão, aqui de uma forma um pouquinho mais complexa, é que a gente tem um período aí, um pré-processamento, onde nós temos os nossos biocomponentes, sejam eles os vivos, né, que são as nossas células, sejam eles os físicos, aí os mais físicos, químicos, de materiais, né, que a gente também tem como biocomponente. Então, isso é muito importante, né, não somente ele, mas eu trago ele no mesmo equilíbrio de todos os outros, né, células, materiais, fatores, né, moléculas, então isso tudo faz parte de um pré-processamento, né, que segue aí para uma etapa de processamento, que é a deposição, né, e nós temos aí áreas super interessantes aqui inseridas, física, química, biologia. A gente está trabalhando realmente com uma área muito multidisciplinar, assim como outras, e a gente tem que saber exatamente, né, se uma tecnologia vai ser interessante para o nosso biocomponente, para a nossa biotinta, né, que está tudo ali junto. A gente tem que entender que tem tecnologias diferentes e que tem estratégias interessantes para testar, que não são apenas algumas, mas sim várias, e que também pode sofrer algumas otimizações. Então, o processamento é quando a gente vai para a máquina, para a bioimpressora, tá? Um pós-processamento aqui, onde nós temos a parte de maturação do nosso tecido construído, né, ou construto. A gente tem aí uma parte importante de diferenciação celular, de bioreatores sendo utilizados, né, mas tem essa área de bioreatores não é muito ainda evoluído, né, está sendo desenvolvido. A gente ainda condiciona esses tecidos construídos em incubadoras de CO2, que é uma etapa aí básica da cultura celular, 2D ou 3D, tá? E aí nós temos estratégias também para conseguir maturar da melhor forma possível, né, esses tecidos aí construídos, engenheirados, tá? Nós temos uma fase super importante, né, e não mais e não menos do que as outras, mas a parte de avaliação, né, desses construtos, desses segmentos aí bioimpressos,
que também está sofrendo aí muitos avanços hoje, principalmente com a utilização de microscopia mais avançada. Então, o que a gente trabalhava no 2D, hoje a gente já está no 3D, numa espessura muito mais complexa do que a gente tinha, e as ferramentas de visualização têm que ser também melhoradas. As ferramentas de análise também têm que ser melhoradas e evoluir em conjunto, né? Então, a gente vê também essa parte bem promissora, né, da área de biofabricação. E as aplicações que eu vou contar logo em seguida. Então, essas são etapas realmente importantes da nossa área de biofabricação e que todas elas unidas, sim, a gente consegue chegar num tecido aí mais interessante, que tenha respostas, né, positivas e significativas para os processos biológicos que a gente deseja, né. Então, hoje a gente ainda não tem um órgão funcional completo, né, mas nós temos aí vários construtos, vários tecidos engenheirados que nos dão respostas muito importantes na área e que todos, engenheiros, médicos, biólogos, biomédicos, podem fazer aí parte disso, de todas essas etapas, né? Todas as etapas têm processos mais biológicos, mais químico, mais físico, mas eu acho que encaixa aí qualquer pessoa que quer agregar nessa área. Tá? De uma forma mais simples e mostrando para vocês algumas tendências nessa área, a gente já vê aí um crescimento muito grande na utilização de modelagem matemática, simulação computacional, junto com inteligência artificial, para tentar melhorar, né, essas etapas, esses processos da bioimpressão. Então, eu vejo aí um crescimento, uma tendência muito interessante nessa área e que vai dar oportunidade aí de avançar cada vez mais. Então, essas etapas, né, BioCAD, BioCAD, BioCAM, são siglas aí que foram criadas a partir de siglas da engenharia, né, que, como a gente está trabalhando com moléculas e também componentes vivos, acabaram tendo o bio aí na frente, mas são já siglas que utilizam nos processos de engenharia, né, que se utiliza computadores, que se utiliza impressoras 3D, né, e outros processos de modelagem tridimensional. Então, na bioimpressão, a gente consegue estar utilizando essa modelagem computacional em todas elas, né. A gente já vê aí machine learning sendo utilizado para entender melhor essa rede aí de interação celular e também de interação de matriz extracelular, que é muito importante. Uma célula, vocês podem olhar para ela como uma fábrica, né, uma mini fábrica, em qualquer interferência ali na membrana, ou no interior, né, ou próximo a ela vai sofrer, sim, consequências. E como a gente está trabalhando com processos aí, que ela vai passar de um equipamento para outro, de um processo para outro, essas células sofrem, né, constantes modificações, né, no processo dela físico, ou em meios de culturas, ou até realmente pontuais dela, né, tensões aí que podem ser, inclusive, danosas, né, por exemplo, no bico de uma bioimpressora. Então, essa ferramenta computacional, né, ela dá aí novas predições para nós dessa área de bioimpressão. É claro que é uma área complexa, né, assim como outras também, e precisa aí de um esforço um pouco maior, principalmente para o lado aí dos biológicos, né, que eu falo que é o ecossistema que tem um pouquinho de aversão com a parte computacional. Eu, particularmente, gosto dessa área, mas acredito que essa modelagem computacional tem que se tornar um pouquinho mais interessante para os biólogos, mais amigável, né, para poder realmente a gente inserir isso em todas as etapas, né, dessa grande área. E, por que não esses engenheiros biomédicos de hoje ajudar a gente nisso, tá? Eu conto um pouquinho agora dessas aplicações, né, para chegar nas duas startups que eu criei, né. Então, hoje a gente vê, né, bastante falando sobre órgãos, né, que é o principal, que é a parte da medicina regenerativa. Nós vemos bastante segmentos teciduais para teste de drogas e cosméticos, então isso é bem falado. A gente vê como uma estratégia de cultivo tridimensional, né, uma nova opção para a gente. A parte de alimentos é interessante também, a gente vê aí o uso da bioimpressão, vou contar para vocês quando que a gente vai começar a usar isso, se não,
para agora, mas para quanto tempo, e o desenvolvimento aí de novos hidrogéis, né, de novos biomateriais, um foco bem interessante aqui para desenvolvimento nessa área. Aqui eu chamo a atenção de vocês que a gente já está usando a bioimpressão em alguns segmentos do mercado, né, já tem empresas relacionadas a isso, inclusive desde 2007, então, as aplicações de curto prazo que eu chamo, assim, que já são usadas hoje e que até 2 anos já vão estar realmente aí no mercado de uma forma mais disseminada, né? Então, eu levanto aqui para vocês desenvolvimentos dos bioprocessos, né, sejam eles de sistema, do software, ou sejam eles de processos de escalabilidade. Então, se a gente precisa de células, a gente também tem que melhorar, né, a obtenção dessa fonte nossa, dessa fonte celular. Então, hoje, nós temos uma defasagem muito grande nesses processos de escalabilidade, né, tanto da fonte celular, quanto de biomateriais e outros processos, né. Todo o software que a gente tem hoje veio da impressão 3D, então eu vejo um lado bem interessante avançar nisso, melhorar isso para o lado bio, para o lado, né, de vida. Então a gente tem que otimizar isso para ficar cada vez melhor o nosso processo, né, mais prático, mais dinâmico. Então, existem já empresas nessa área fazendo isso. A Biotech tem um lado também que está crescendo, né, nesse desenvolvimento de software, e também tornar esses métodos mais escaláveis, tá? Existem também empresas, né, já desenvolvendo hidrogéis para essa área de bioimpressão, muitos praticamente, se não todos, vieram da engenharia de materiais, da engenharia tecidual, né, da medicina regenerativa, que antes não passava por um cabeçote de extrusão, um cabeçote de outra tecnologia de deposição, né, não passava por uma influência de temperatura, pH, de tensões de desalhamento, né, que são tensões ali no cabeçote. Então, a evolução dessa ciência de materiais está dando oportunidade, né, de criar um novo mercado aí, inclusive aquecido nos últimos meses, nos últimos anos, né, principalmente para essa área medicinal. Então, no Brasil já temos empresas que desenvolvem hidrogéis para essa área, e lá fora também um monte, né, de empresas que também estão desenvolvendo seus próprios hidrogéis com focos diferentes, né, com estímulos diferentes, tá? Carne bioimpressa, nós já vemos aí, nós já tem empresa, inclusive brasileira, né, sendo acelerada lá fora, né, com relação à carne bioimpressa ou carne de laboratório. Aqui eu chamo a atenção para 2 versões. A carne bioimpressa, ela pode vir de uma massa produzida em laboratório, a partir de células-tronco, né, então essa forma é o que a economia está vendo de grande potencial, porque você está fazendo a sua carne de uma forma segura dentro do laboratório e que não vai precisar ali sacrificar o animal, né, e também tem a parte, né, diferenciada ali, que você já pega essa massa que foi processada, que veio do animal, né, e bioimprime ali de uma forma organizada para ter propriedades mecânicas interessantes, né, para se aproximar do que a gente tem hoje numa picanha, numa alcatra. Então, a gente tem essas 2 vertentes, tá, na carne bioimpressa, a gente tem que levar em consideração as 2, né, às vezes a gente está falando de um caso que não é aquela que foi criada no laboratório, aquela fonte de células que veio do açougue, por exemplo, né, então a gente tem que levar em consideração esses 2 parâmetros, tá, quando a gente fala da indústria alimentícia. A educação, né, na parte de treinamentos com biomodelos bioimpressos, hoje a gente tem aí empresas produzindo biomodelos de materiais sintéticos, mas que a bioimpressão pode dar um up nisso e transformar esses modelos de treinamento cirúrgico, de estudo, né, de uma forma um pouco mais natural e biológica. Então, eu acho que essa área está com grande potencial e eu já vejo indícios aí de um crescimento lá fora, tá? E no Brasil também escutei algumas coisas, inclusive eu pivotei para esse lado também, eu vasculhei um pouquinho essa área. Com relação a aplicações dessa área a médio prazo, eu levanto aqui, pontuo os modelos dérmicos tridimensionais, as peles 3D, então já tem vários projetos em andamento no Brasil, lá fora, para tentar criar peles mais miméticas, né, mais interessantes para testar cosmético, né, hoje já não pode mais usar animais para esses testes, então a bioimpressão vem para
para ajudar a ter métodos alternativos. E a indústria farmacêutica também, né, a médio prazo, vai conseguir utilizar de uma forma muito mais prática a bioimpressão para construir aí modelos de doenças, né, para teste de drogas e também estudo aí de processos biológicos. Então, é algo realmente que eu vejo, né, a médio prazo e sem volta, né, eu acredito que vai chegar nesse momento que a bioimpressão vai estar nas indústrias farmacêuticas também. A medicina veterinária é algo também que eu vejo a médio prazo, na verdade, que tem uma burocracia um pouco menor que a humana, né, então eu vejo aí substitutos, né, de tecido para animais muito mais rápido do que para humanos. Então, eu vejo aí a curto médio prazo, aí até uns 5 anos, eu acredito que já tenha algo relacionado a isso, tá? E a longo prazo é aquela ideia que a gente já tem quando escuta de bioimpressão, que é o órgão ali, né, funcional, bioimpresso, mas antes do órgão a gente vai ter os segmentos, né, que a gente vai aí usar substitutos teciduais. Então, para não ter que fazer o órgão inteiro, a gente pode ali estar funcionalizando algumas áreas que perderam a função, né, por doenças, por traumas, com segmentos menores, né, com segmentos teciduais funcionais um pouco menos complexos do que o órgão propriamente dito, né. Então, eu vejo também aí a longo prazo, mas a parte de tratamento com substitutos um pouco menos, talvez daqui 10 anos já tenha algo interessante aí, né, menos do que o órgão propriamente dito, tá? E aí, trago, né, para vocês e também para levantar a nossa discussão depois da multidisciplinaridade, os desafios da bioimpressão que estão em todos os cantos, né, aí os vértices dessa grande área. A gente tem desafio tecnológico, né, a gente tem que melhorar toda essa parte de modelagem, de fatiamento, de hardware, de software, de bioreatores, a gente tem que aumentar os processos de interoperabilidade em todas as estratégias, tornar isso mais escalável, né, para realmente fazer sentido a utilização por indústrias, por hospitais, tá? Então, tem um desafio tecnológico muito importante aí, os desafios biológicos também, né, a gente tem que ter estratégias aí de vasos sanguíneos, nós temos que construir os vasos sanguíneos também junto com aquele tecido, né, projetado, né, então, isso ainda é um desafio. A gente tem que modelar essa matriz extracelular, né, de uma forma mais natural e biológica, né, por meio desses hidrogéis, né, então a ciência de materiais aqui bem voltada, né, para ajudar nessa grande área, né, de modelagem, de biomateriais, junto com os desafios mesmo químicos e físicos, né, até porque eles juntos é que vão dar a funcionalidade final do órgão. Tá? Mas a gente encontra aqui esses desafios em todos os campos, inclusive na regulamentação e nas questões éticas, tá? Então, é uma área nova e que precisa ser aí discutida da melhor forma com a sociedade, né, com os novos profissionais que vão surgir, né, precisa ter aí conscientizações para ver realmente quem vão ser os beneficiários, os primeiros beneficiários dessa tecnologia que cada vez está evoluindo, né? Então, é algo também que tem que ser comentado, que tem que ser discutido, né? E que é um desafio porque ainda não tem muita coisa sobre isso, apesar dos congressos, né, já levantarem essas questões, tá? Pontuo aqui para vocês como eu acredito que tenha bastante engenheiro biomédico, né, nessa apresentação, e eu acabei conversando com alguns amigos da área, né, o mercado de trabalho, né, do engenheiro biomédico é muito amplo, amplo, né, e na biofabricação eu também vejo a possibilidade, essa versatilidade do engenheiro biomédico também muito presente nessa área, né, e eu posso encontrar esses engenheiros, inclusive, em todas essas etapas, inclusive eu tenho, né, pessoas, colaboradores e até membros da equipe da Biogitec que são engenheiros biomédicos, que estão presentes aí, e que podem fazer aí uma diferença muito grande, né, nessa área aí, junto com todos os outros conhecimentos. Então, eu continuo tendo a ideia que na biofabricação, né, esse mercado também está muito intenso para o engenheiro biomédico, tá? E começo aqui, só para chegar no final aí da nossa conversa, né,
apresentando para vocês a BioEdTech, que é focada em educação. Então, quem tiver um interesse maior pode acessar lá o nosso site. E a gente também tem um blog aí atualizado, né, a cada 15 dias, com artigos da área, com matérias interessantes da área, e também aí os nossos serviços. Então, deixo para vocês que essa startup, né, de quase 2 anos, ela é focada em um lado muito ainda educacional e vai continuar dessa forma, né, e também desenvolvendo novas máquinas, né, para ajudar cada vez mais o novo profissional, né. Então, a gente vê ainda uma dificuldade muito grande, né, por pessoas, principalmente da área biológica, no manuseio, né, de equipamentos como as bioimpressoras e os softwares também necessários. Então, a gente está tentando, da melhor forma, simplificar tudo isso, né, com os sistemas nossos. A gente tem uma equipe que cresce a cada ano, né, graças a Deus, com colaborações muito importantes, né, então, só para vocês entenderem, tem bióloga, tem engenheiro de computação, tem cientista de computação, tem aqui engenheira biomédica, né, que também tem outros conhecimentos. A Thais até esteve fora aí, trabalhando nessa área, né, traz aí um conhecimento mais para o lado químico, no lado reológico, né, de materiais para nós. Tem também graduada aí em análise de análise e desenvolvimento de sistemas, e tem a nossa estudante aí de engenharia biomédica, né, a Solange de Oliveira, que faz engenharia biomédica na PUC, tá? Então, desde os primeiros cursos da BioEdTech, ela começou a acompanhar a gente, né, e está aí integrando, né, a nossa equipe, nos ajudando aí numa parte mais técnica, né, de uma bioimpressora para capacitação, né. Então, aqui todos eles fazem trabalhos muito importantes para a BioEdTech, né, e não posso deixar de falar também dos nossos colaboradores, nossos pesquisadores que também nos ajudam, tá, tanto nas aulas quanto nas pesquisas aí e na melhoria das nossas máquinas. Então, isso aqui é só uma camada da BioEdTech, nós temos outras também. A BioEdTech, ela está presente em todas as etapas da bioimpressão. Então, aqui nós temos desde a geometria até a maturação, a gente ajuda, a gente dá treinamento, a gente dá curso, a gente tem material em forma de e-books, e dia 20 de junho a gente lança a nossa plataforma EAD, tá? Então, nós temos alguns serviços que já funcionam, que já estão ativos na BioEdTech, né, os cursos presenciais que agora estão parados por enquanto, mas tem os online. Nós temos o nosso blog, que é bem ativo, né, as bioimpressoras, né, consultoria, temos um sistema de comodato e treinamento direcionado. Então, ao invés de comprar a máquina, a gente tem esse tipo de serviço de ajudar, de direcionar o pesquisador com as nossas máquinas, para ele saber realmente qual é a melhor, qual é a tecnologia mais apropriada para o projeto dele. Nós temos sistemas para construir esferoides organoides, tá? E os nossos materiais aí em forma de e-book. Nós temos já uma diversidade de máquinas desenvolvidas a baixo custo, tá? E a mais nova, nossa, a versão, a gente chama aqui 4, ela pode funcionar até 4 cabeçotes, 4 seringas, 4 sistemas diferentes, tá? E o sistema de comodato, que é aquele que a gente direciona o pesquisador para utilizar a melhor máquina possível, né? Então, é um serviço novo que a gente colocou há pouco tempo e que a gente tenta ajudar cada vez mais o profissional e o pesquisador, né? Em ter um entendimento maior, em ter aí uma usabilidade melhor da máquina antes de comprar, tá? Os nossos cursos, eles envolvem aqueles processos da bioimpressão. Então, a gente ensina de uma forma prática e dinâmica, desde a modelagem até a maturação, né, e agora, em junho, a gente vai lançar a nossa plataforma EAD, né, e quem sabe daqui uns meses até especialização aprovada pelo MEC, estamos correndo atrás disso, mas temos aí já vários cursos em andamento, né, já estamos indo para o último curso 6, né, o mais técnico aí, com o nosso parceiro e sócio, né, o Alessandro. A gente, até o momento, já capacitou mais de 100, né, novos profissionais, né, alunos, que eu digo aqui, 48, né,
até se for juntar os dois, aí já tem mais de 150, mais 48 só, né, com cursos online nesse período de quarentena, tá? Nós temos alguns números bem interessantes para uma startup de 1 ano e meio, tá? Então, para vocês entenderem que é possível realmente construir e criar, né, uma nova forma aí de novo profissional, ou de desenvolvimento, ou de empresa, aí o que for melhor para cada um. Eu vejo essa área muito versátil, né, então aqui a gente consegue, de uma forma educacional, né, estar inserido aí em vários projetos importantes da área, né, ajudando, melhorando, né, otimizando todas as etapas. E a BioIn, que é a mais nova aí, a aventura, né, então quem quiser saber um pouquinho mais, tem o nosso site também. A BioIn, ela veio para agregar um pouco mais dessa tecnologia, de trazer informações e métodos mais aplicados, né, então aqui para um grande direcionamento, que são os insumos biológicos humanos, né, então a gente produz aí tecidos humanos para poder coletar de uma forma mais fácil, né, e mais puro, né, o nosso produto final, né, nosso aqui que a gente está chamando de insumo. A BioIn, ela faz parte aí do grande ecossistema do Caos Focado, que é uma Venture Builder, né, então é um grupo aí de aventureiros, que eu chamo, né, de parceiros, e que eu aprendo cada dia mais com eles. Eles impulsionam projetos, ideias, conhecimentos tecnológicos, né, de uma forma estratégica, para criar startups aí com alto valor agregado tecnológico e inovador. Então, eu aqui, né, faço minha propaganda deles. Eles me encontraram no LinkedIn, e se não fosse eles, eu acho que eu também encontraria, porque nós pesquisadores aprendemos muito com pessoas que já estão ali na ponta, tá? Então, o grupo do Caos Focado, eles acabam acelerando de uma forma aí muito otimizada o pesquisador, né, para criar aí novas startups tecnológicas, tá? O pessoal do Caos Focado, né, Miguel, Diogo, Silvio e Rodrigo, né, fazem parte aí desse ecossistema, apesar que tem aí uma equipe muito maior aí, ajudando a gente em todas as etapas aí de um desenvolvimento de uma ideia, de um produto e da startup em si, tá? Nós temos 4 startups no Caos Focado. Eu sou a mais nova com a BioIn, mas já tem 4, e uma delas, que é a Nave à Vela, que é a parte de educação, já está sendo, inclusive, vendida, que é o propósito do Caos Focado, fazer surgir uma nova startup tecnológica, e quando ela chega numa maturidade interessante e importante, né, eles acabam deixando aí crescer ainda mais com outras pessoas. E deixo aqui em aberto para vocês que eles estão buscando um novo founder, né, então um novo CEO, né, de uma área tecnológica e de fronteira, né, então eles estão a todo momento em busca aí de novos integrantes aí desse ecossistema, tá? A BioIn, então, ela desenvolve tecidos humanos, utilizando aí a bioimpressão e também a genética, a biologia molecular, e a gente faz essa maturação, né, a formação do tecido, para coletar e extrair o nosso produto, né, final, que pode ser vários, tá? Então, a gente tem um direcionamento muito importante, né, nesse momento, usando ferramentas diferentes e que também, né, se unem aí para poder ter produtos finais mais puros e mais otimizados, tá? Finalizo essa apresentação, acho que eu estou aí no tempo, acho que até passei um pouquinho, trazendo para vocês que eu construí tudo isso com a ajuda, com colaborações muito importantes, sejam elas das startups, sejam elas das pesquisas, dos projetos que eu faço parte, né, que muitos aí, inclusive, são meus amigos, e falando que colaborações são fundamentais nesse desenvolvimento. Tá? Termino aí a minha apresentação, chamando vocês, então, para uma discussão, deixando claro as cooperações, as parcerias, né, construtivas. Obrigada, pessoal. Jana, muito obrigada por essa apresentação. Foi realmente excelente. Eu que já conhecia um pouquinho, assim,
vi quão pouquinho eu conhecia de biofabricação e aprendi muito, muito com isso. Eu que sou da área de biomateriais também, de medicina regenerativa, tenho um interesse específico, né, por essa área. Eu vejo como ela pode avançar tanto as pesquisas quanto as aplicações clínicas dos biomateriais e da medicina regenerativa. Então, me dá muito entusiasmo. Sim, Nádia, concordo totalmente. É uma área muito encantadora. E eu fico muito empolgada de ver startups brasileiras, né, colocando aí a parte prática, a parte clínica, cada vez mais na nossa realidade. Pessoal, queria abrir agora para perguntas de vocês. Eu vi que o Daniel já fez uma. O Daniel perguntou assim: qual software estão utilizando? Eu acho que o Daniel fez essa pergunta quando você estava falando das bioimpressoras, né? Se o Daniel tiver online ainda e quiser especificar, isso. Então tá. Então, o Daniel queria saber sobre os softwares usados para bioimpressão. Bom, eu vou levar em consideração todas as etapas, tá, Daniel? Porque a gente tem vários aí sendo utilizados e todos eles praticamente vêm da impressão 3D. Acredito muito que, se você fez essa pergunta, você deve ter um pezinho aí no mundo maker ou na parte de manufatura aditiva, né? Então, a gente utiliza os softwares comuns de modelagem tridimensional, que são os Blender da vida, AutoCAD, SolidWorks, Rhinoceros, Precast, né? Então, nós temos uma diversidade muito grande que pode ser utilizado aí para a área de bioimpressão também, tá? Então, essa parte de software de modelagem, para a parte de fatiamento, que é crucial também para fazer a comunicação com a bioimpressora e para gerar nosso arquivo G-Code, a gente tem os fatiadores mais usados, que é o Simplify, o Cura, o Slicer, o Cruise Slicer, bom, os hosts também que fazem a comunicação, como o Pronterface e outros mais. Então, a gente tem softwares aí utilizados que são da impressão 3D e que algumas empresas, né, acabam fazendo uma interface um pouquinho mais bonita, mas que quando você vai olhar por trás é muito parecido com o que a gente tem no aberto, tá? A bioimpressão precisa evoluir bastante nessa ponta, né, de desenvolvimento para ter softwares, claro, que tem uma base da manufatura aditiva, porque faz parte da ferramenta, né, são parecidas, são do mesmo núcleo que eu falo, então, mas que tenha uma evolução maior, né, de parâmetros, por exemplo, né, que levem em consideração a delicadeza de uma célula, ou de esferoide, ou de organoide. Então, acredito que esse ano e os próximos vão ter um grande potencial aí nessa parte de software, viu? Não sei se eu respondi, mas qualquer coisa pode fazer a pergunta de novo. Não, acho que respondeu bastante, sim. Eu também achei muito interessante essa parte de como, às vezes, o avanço da tecnologia está muito preso a essa parte mais soft, né? Dos softwares mesmos. Então, é interessante ver essa combinação entre a área da computação e a engenharia biomédica, e uso engenharia biomédica como um termo umbrella aqui para tantas coisas que envolvem a bioimpressão. O Wagner perguntou assim: como produzir o material? Ele será oferecido em cartuchos, como ocorre na impressão convencional, né, na impressão de papel que a gente tem? E quais são os cuidados necessários para a manutenção das... Acredito que a gente pode usar o termo biotintas aqui? Pode sim. Eu tenho aqui. Tem um cartucho pronto aqui. Deixa eu aproveitar. Pessoal, cliquem na Janaína agora, né? Fixem a Janaína, o vídeo dela para verem o cartucho. Porque às vezes quem tiver na apresentação ainda não vai conseguir ver você mostrando o cartucho. Só fazendo esse serviço. Com relação aos cartuchos, a gente tem várias tecnologias, né? Que podem aí ter
atuadores piezoelétricos, podem ter sistema de microfluídica, pode ter um sistema aí de ação por laser ou luz, né, visível, luz ultravioleta. Então, nós temos sistemas diferentes, né, mas a maioria, em peso, utiliza cartuchos como uma seringa, né. Tem que modificam essa seringa, mas essa daqui, por exemplo, é uma seringa comum, a BD, e a gente pode encontrar uma diversidade grande de marcas, né, na farmácia, por exemplo. Então, os cartuchos que a gente considera na bioimpressão são seringas mesmo, né, então, no nosso caso dessa impressora de capacitação aqui, utiliza o sistema mecânico, onde o êmbolo aqui da seringa é o pistão, né, que a gente pode chamar assim na engenharia, mas a gente tem outros sistemas funcionado por ar, né, temos a tecnologia de piezoeletricidade, que também faz contrações no bico de vidro, aí seria um bico de vidro, outro material, e que acaba tendo uma precisão de gotas, né, de gotejamento muito mais preciso. Então, todo o sistema da impressão 3D acabou indo para a bioimpressão de uma forma um pouquinho mais delicada, claro, de uma forma um pouquinho mais interessante, mas levando em consideração essa parte biológica. Os cartuchos são seringas que têm que ser estéreis, tá? O material também tem que ser estéril, e quando a gente utiliza eles, a gente joga fora, né? O bico ou a agulha, a gente pode reutilizar e autoclavando ou usando outros processos de esterilização, tá? Então, para vocês terem uma ideia desse tipo de cartucho ou sistema que condiciona esses hidrogéis, tá? A gente pode ter esses cartuchos de formas um pouco diferenciadas, né, mas aí vai depender do sistema, né, do sistema de deposição, tá? E nem, por exemplo, a two-photon polymerization, que é a utilização de fótons para reticular o nosso hidrogel, ele direciona para um banho aí de gelatina, de resina modificada, né, para poder curar e reticular a nossa estrutura. Então, varia um pouquinho com relação à técnica, mas a maioria é por seringas, tá? E como que é a manutenção dessas biotintas, Jana? Assim, a manutenção geralmente faz na hora e usa na hora, né? Porque tem as nossas células inseridas aqui, encapsuladas nesse hidrogel, então vai durar o processo, né? E o que ficar ali e não se utilizar, tem que jogar fora mesmo, porque não tem como condicionar esses cartuchos, tá? Com relação à manutenção de hidrogel e a seringa propriamente dita, né? Agora, com relação à manutenção da máquina, é uma manutenção básica aí de condicionamento de engrenagens, de melhoramento disso, né? Mas é isso com muita utilização, com muito tempo de uso, que a gente faz essas manutenções aí de forma recorrente. Não tem tanta precisão, assim, de ter frequências grandes, né, dessa manutenção. É praticamente igual uma impressora 3D. Entendi. E como que está atualmente as parcerias da BioEdTech com pesquisas acadêmicas, né? O Herman, desculpa se eu estiver pronunciando o seu nome e sobrenome errado, mas o Herman Windisch pergunta se seria viável ceder uma bioimpressora para uma pesquisa de engenharia biomédica, um mestrado em engenharia biomédica, desenvolver projeto. Bom, eu tenho várias parcerias, né? Uma delas é a Juliana Dago, a Andréa Rodas, o pessoal da UFBC, né? Que você conhece, Amanda. A gente tem outras também parcerias com a Unesp, né? Alguns lá também do IPEM, na USP, podendo fazer parcerias com relação à bioimpressora, aquele sistema de comodato também, né? E a gente pode conversar, sim, sobre possibilidades aí, né, de utilização das nossas bioimpressoras, tá? A gente sabendo direitinho como funciona o projeto, né, a viabilidade do projeto, também ajudando, né, a ter um direcionamento mais focado, né, em algumas questões, né, a gente pode, sim, ter essa parte aí de parceria, tá? Ah, legal. Obrigado. Ainda sobre as bioimpressoras, o Daniel pergunta qual que é o preço médio de uma impressora hoje?
Olha, está variando bastante esse valor, né? Na Biogitec a gente tem de 3.000 até 3.500 até 18.000, né? Então é essa faixa que a gente fica na Biogitec, né? Com todas as funcionalidades que você encontra nas outras. Lá fora a gente tem impressoras um pouco mais fechada, mais robusta, com vários tipos de sistemas ali no mesmo cabeçote, acaba encarecendo, claro, o produto, otimizando a funcionalidade dela, né? Então, você pode encontrar impressoras aí de $1.000 até $500.000, tá? Nossa, como é uma tecnologia ainda emergente, né? Às vezes os preços não são tão acessíveis ainda, né? Mas é do processo da tecnologia, né? Conforme ela vai avançando e se popularizando, o mesmo ocorre com os preços. Só um rápido comunicado, né? O Rodrigo colocou aqui que a gente teve uma palestra anterior que também comentou um pouquinho sobre bioimpressão, né? Que foi a palestra da semana passada com a professora Leandra Batista do Inmetro e da Federal do Rio de Janeiro. A palestra já está no canal da SBEB no YouTube, assim como essa estará em breve. E quem não pôde participar e tiver interesse, pode assistir lá. Voltando às perguntas, o Victor Alisson pergunta aqui como que se garante a esterilidade, né, a condição estéril do produto bioimpresso. E uma segunda pergunta, se ela pode ser utilizada dentro de um fluxo laminar. Ótimo, Vitor. As nossas impressoras, né, as bioimpressoras da Biogitec, elas são todas projetadas para ir dentro do fluxo laminar, para trabalhar dentro do fluxo, tá? Mas tem bioimpressoras que são feitas aí com um sistema fechado, né, com filtro EPA, com ultravioleta para esterilizar toda aquela região, e aí você pode usar ela fora do fluxo, mas se for perguntar a minha opinião, eu prefiro, inclusive, até carregar essas fechadas para dentro do fluxo para poder fazer tudo ali, né? Para trabalhar com a biotinta já no fluxo, levar, né, para a bioimpressora já tudo dentro do, né, de uma forma mais rápida, simples e que não tenha muita movimentação, né? Então, eu prefiro trabalhar geralmente sempre no fluxo laminar e, claro, com aqueles processos anteriores de 15, 20 ou 30 minutos com ultravioleta ligado, toda a parte de manutenção com álcool, tá? Álcool 70. Então, toda aqueles aparatos que a gente já utiliza na cultura 2D ou 3D, né? A gente também faz isso na bioimpressão. E quando a gente imprime, né? A gente tem as nossas replicatas e a gente pode ter uma replicata só para seguir com relação a contaminações, né? Então, como a gente faz uma manutenção para os cultivos celulares, né, de deixar uma alíquota ali na incubadora para ver se tem uma contaminação crescendo ali, a gente faz também na bioimpressão, tá? A gente pode criar as nossas replicatas e acompanhar ali, como na cultura normal, se vai ter crescimento de algum micro-organismo, tá? E com relação a outros tipos de contaminações, a gente pode fazer testes aí com reagente, com kit, né, para tentar encontrar se teve ou não contaminação, assim como o cultivo celular normal, tá, Vitor? Legal, muito, muito bom. Peraí, tem mais uma dúvida? Quanto tempo, em média, leva a impressão? Olha, vai depender muito da geometria, né, e da complexidade, então, dependendo da geometria porosa ali, a porosidade que tem nessa geometria pode aumentar o tempo, mas o que eu sugiro, né, de uma forma aí, como boa prática da bioimpressão, é que a velocidade de deposição seja até 10 milímetros por segundo, então é uma forma um pouco lenta, né, quando a gente compara com a impressão 3D de polímeros, tá? Mas na bioimpressão, quanto mais você pressiona e tensiona o êmbolo da seringa, mais ela sofre mortalidade, né, danifica a membrana, então a gente diminui um pouquinho essa velocidade de deposição. Geralmente, as minhas pesquisas, eu não levo mais que 5 minutos de impressão de um construto, né, de um tecido, né, tem alguns que é 1 minuto, 2 minutos, porque a gente faz segmentos bem finos, né, a gente ainda não trabalha com
com geometrias complexas, em tecidos mais complexos. A gente trabalha mesmo com estruturas mais simples, né, que é o que a tecnologia permite também. Então, é algo que não é muito demorado, tá? Agora, se a gente for ver futuramente, né, com relação a órgãos, a gente vai ter que pensar em evoluir esses processos, né, para melhorar aí esse tempo, tá? Então, é algo que tem que ser realmente otimizado, mas, por enquanto, hoje, no momento que a gente está, né, a gente faz segmentos bem simples, bem rápidos, se for ver. Você conhece alguma aplicação em odontologia? Você já trabalhou com uma aplicação em odontologia? Você vai perguntar do Daniel. Sim, Daniel, tem uma grande aplicação aí na área de implantes, né, dessa parte óssea, de regeneração óssea, né, inclusive com cerâmicos, né, utilizando aí partículas ou nanopartículas de cerâmicas, né, ou polímeros, dentro do hidrogel, para a gente já construir ali um sistema, um tecido construído ali, para colocar de uma forma de regeneração óssea em implantes, né, em algo assim. Eu, provavelmente, não trabalhei nessa área, mas fui convidada para fazer parte, né, de projetos que têm essas intenções, né, inclusive tentar reconstruir aí lesão, né, no canal, né, dentário também, né, criando tecidos, estruturas tridimensionais aí para repor essas regiões, tá? Mas não é a minha linha de pesquisa, eu apenas oriento ou ajudo aí pesquisadores que desejam entrar nessa área, na área de odonto. Entendi. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Jana, a BioEdTech tem algum canal no YouTube? Algum... A gente tem, né? A gente tem um canal no YouTube que a gente põe alguns vídeos lá, né? Mas mais tem conteúdo no site, né, no blog, né, inclusive todos os vídeos que estão no YouTube estão dentro do blog ou dentro de alguma página ali da BioEdTech ou da biofabricação, né, .com, mas tem Instagram, tem Facebook, então a gente acaba divulgando em todas as redes, aí LinkedIn também. Tá, eu coloquei aqui, pessoal, no chat o link do site da BioEdTech, se alguém já quiser dar uma olhada. Continuando com as perguntas, tudo bem? A gente está um pouquinho do tempo, mas acho que as perguntas estão tão interessantes que, se você estiver disponível, eu gostaria de continuar. Tranquila, vamos lá. Vamos lá. O Vinícius pergunta: como está o emprego das nanotecnologias na área de bioimpressão? Eu acredito que faz parte da bioimpressão, a nanotecnologia. Cada vez mais a gente vê hidrogel com nanopartículas aí, com biomoléculas, né, nesse formato, nessa dimensão, e também direcionando a maturação celular. Então, eu vejo a nanotecnologia também como uma grande área da biofabricação, da bioimpressão, assim como na engenharia tecidual, na bioengenharia. É algo que está atrelado aí a tudo. Para mim, é um equilíbrio mesmo de conhecimento que faz totalmente parte desse mundo da bioimpressão, viu, Vinícius? Com certeza está envolvido aí praticamente em todos os passos aí da biofabricação. A nanotecnologia hoje está em tudo, né? Então era realmente esperado que também tivesse um papel significativo na bioimpressão, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Se alguém quer falar ou quer fazer por chat, a Alejandra pergunta, tá, se os cursos que você oferece hoje, eles tem algum específico para médicos, ou se eles são direcionados para médicos também? A gente ainda não tem nenhum curso específico para médico, na verdade, foi uma linha muito minha, assim, que eu quis transformar os cursos mais amplos, né, deixar eles mais amplos de conhecimento e da forma como a gente condiciona eles, porém, pode ser que a gente tenha aí um direcionamento para cursos específicos, tá, Alejandra? Então, depender aí desses meses, né, que vão se seguir aí, mas a gente já tem fechado um pacote já de cursos EAD, né, que é para todo mundo,
né, para todo mundo graduado, né, então eu vi e tenho visto, na verdade, crescendo a procura dos meus cursos por alunos do ensino médio, tá, e que eu penso sim em fazer cursos EAD também para essa linha, mas no momento são cursos mesmo direcionados para profissionais aí graduados, né, não direcionado para nenhuma área, como a medicina, né, mas é mais geral mesmo, viu, Alejandra? Nossa, isso de trabalhar com o pessoal já no ensino médio é bem interessante, né? Porque, com certeza... Eu vi umas amiguinhas aqui, tá vendo, que elas já vieram atrás de mim para perguntar, e elas são do ensino médio, né, então elas estavam aqui presentes, não sei se elas estão ainda, né, mas são 4 garotas aí que me acompanham e que estão, assim, super interessadas nessa área. Muito legal ver isso. Nossa, que ótimo, realmente, muito, muito legal ver o pessoal, antes de começar, né, a graduação, já se inteirando disso. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Eu vou fazer a minha pergunta e se alguém mais quiser colocar no chat, fique à vontade. Como eu comentei com você no começo da apresentação, Jana, eu queria saber um pouquinho de como a bioimpressão, a biofabricação estão podendo atuar aí na nossa luta contra o Covid durante a pandemia que estamos vivendo agora. É uma área, assim, de grande potencial nessa parte, mas eu também pontuo aqui as outras, né, a cultura 3D mesmo em geral, como a Leandra falou, conheço a Leandra, é parceira, né, nossa, que já trabalha com esferoides e está seguindo também, acho, para organoides também. Então, eu vejo essa área de cultivo 3D, nanotecnologia, né, biologia molecular, toda essa parte envolvida em reconstruir um tecido, em reconstruir um segmento biológico para estudos mais otimizados, que respondam melhor, né, para as nossas perguntas, eu vejo aí uma área super, né, potencial, e a bioimpressão faz parte disso, né, ela só é um método a mais, né, recente, né, inovador aí, que surgiu para melhorar algumas limitações, por exemplo, dos organoides ou dos esteroides. Então, eu acredito que tem um ganho grande aí com relação à bioimpressão, porque pode dar, né, tecidos aí tridimensionais um pouco mais complexos, né, de estrutura e de processos biológicos envolvidos, que os outros métodos não estão dando, né, ou que ainda não chegou numa otimização completa. Então, eu vejo uma integração, né, de tecnologia para otimizar esses processos aí, inclusive, processos biológicos de infecção, né, viral. E aí eu chamo a atenção aqui para um projeto que eu faço parte, junto com a Andréia Rodas, com a Juliana Dago, o pessoal também do IPEM, do CT Renato Archer, da Unesp de Assis, né, então a gente fez aí um projeto muito bonito, estamos esperando a resposta essa semana, que envolve aí um pulmão, uma estrutura tridimensional um pouco mais otimizada, né, do que a gente tem hoje, com vários tipos celulares para responder questões aí mais complexas da infecção, né, da COVID, né, então a gente preparou todo esse delineamento experimental já de uma forma ambiciosa, tá, utilizando a bioimpressão, mas que eu acredito muito aí que vai dar oportunidade para respostas muito mais positivas e significativas no teste de drogas, no teste aí de alguns tipos de estudos, né, então eu vejo aí de grande potencial para essa área de COVID, né, e vejo vários grupos já utilizando essa tecnologia e muito brilhantemente, né, eu acho que essa tecnologia, essa ferramenta tem que ser usada, sim, para questões como essa da pandemia, né, então eu vejo até empresas lá americanas querendo refazer linfonodos, né, estruturas aí para criação de anticorpos, né, de antígenos. Então, é algo com grande potencial, né, vejo que está crescendo, que está começando agora,
né, mas eu fico muito animada, né, com as ideias que estão surgindo aí com essa ferramenta, viu, Amanda? Nossa, com certeza. A gente sabe que hoje os testes, né, in vitro e vivo são etapas gargalo no desenvolvimento de novos fármacos, de novas tecnologias, novas terapias, porque realmente não é trivial você fazer essa passagem do in vitro para o in vivo, para o modelo animal, e as restrições éticas e de técnica que o ensaio animal carrega. Então, com certeza, a fabricação de tecidos por meio da bioimpressão, por meio da biofabricação, vai abrir, vai acelerar a medicina e suas áreas de ciência médica em comum, numa velocidade assim que vai ser revolucionária. Com certeza vai ser uma técnica revolucionária na área. E muitas outras fazem parte também, né? Sim, sim. Como você Eu falou, só pode falar. engenharia de alimentos que você comentou, né? A gente sabe que o nosso consumo alimentício hoje ele é insustentável, ele precisa passar por modificações, e aí com certeza a bioimpressão, a biofabricação vai também estar atuando aí. Isso é só um exemplo, né? Mais um exemplo. Exatamente. Jana, voltando para mais algumas perguntas, se você tiver disponibilidade. Eu tenho sim, pode falar. Legal. O Eduardo pergunta assim: como andam as pesquisas para a produção de um tecido ósseo impresso com balanceamento glicoproteico da matriz óssea? Específico, bem específico. Pergunta complexa, hein? Que ele trabalha com banco de tecido ósseo, então daí que vem essa curiosidade dele. Realmente, eu não lembro de ter visto assim nenhuma pesquisa com esse foco, né? É algo realmente que agora me chamou a atenção, o glicoproteico. Eu acredito que tenha maneiras e estratégias de trabalhar esse balanceamento, né? Da matriz óssea, né? Com ferramentas de análise, né? Ou de imagem ou de biomoléculas, né? Essa parte de matriz óssea e depositada, né, com colorações, tem como, acho que, analisar isso, mas eu não tenho, assim, não estou lembrando de nenhum projeto que teve essa precisão toda, viu, Eduardo? Né, se alguém souber, também gostaria de saber, né? Geralmente as pesquisas nessa área de bioimpressão, voltada para tecido ósseo, né, tem os estímulos, né, ósseos, né, ou cerâmicos, ou moléculas, ou fatores aí de transcrição que já são conhecidos para essa área, sendo inseridos dentro da biotinta, tá? Mas não estou me recordando aqui de artigos que eu leio, eu tenho um pouquinho de experiência nessa área óssea, mas não lembro de ter visto esse balanceamento todo, viu, Eduardo? Se alguém souber, agradeço também pela informação. Inclusive, pessoal, o Vitor Alisson, ele coloca aqui um artigo que saiu recentemente, saiu agora 15 de maio, a respeito de como a engenharia de tecidos vai poder auxiliar tanto no Covid quanto nas futuras pandemias. A gente sabe que, infelizmente, pandemias outras virão, né? E quanto melhor a gente estiver preparado para as próximas, menos a gente vai sofrer. Então, eu queria pegar o gancho para falar que se alguém quiser divulgar algum material, quiser continuar a conversa depois, achar algum material interessante depois, pode enviar para a gente na SBEB Jovem. Eu vou colocar aqui o canal da SBEB Jovem no Instagram. A gente tem Instagram e Facebook, principalmente. Vocês podem enviar para a gente por ali, a gente faz a divulgação nos nossos canais. Pessoal, mais uma pergunta. Daniel, a SBEB Jovem ainda não tem LinkedIn, a Jana tem, obviamente. Janaína, eu vou pegar aqui o seu LinkedIn, se você não se importa. Pode pegar. E vou colocar aqui para o pessoal. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida no chat? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta?
Não? Peraí. Não, tem sim, tem sim. Ah, o Eduardo comentou aqui que no banco de... Como que é? Banco de tecido ósseo que ele trabalha, eles fazem o isolamento do balanceamento glicoproteico e que a ideia dele seria imprimir um tecido reorganizado usando este material como a parte mineral. Nossa, muito, muito interessante, Eduardo. Bem, Muito. muito original isso. Você sabe me falar a dimensão dessa ideia que você está tendo, né? Da impressão desse. Seria no hidrogel que você está pensando? Ou seria uma impressão de moléculas mesmo? Só para entender onde você está querendo realmente utilizar, que eu vejo que pode ser possível, mas a tecnologia de impressão às vezes é limitada por essa precisão, né? Se está falando de imprimir moléculas ou imprimir um gel ou um filamento de polímero, não sei, eu não entendi muito bem. Eduardo, você quer falar? Ah, o som está muito ruim. Eduardo, sobre a impressão desse balanceamento glicoproteico, você pensa em imprimir as moléculas, né? Ou você pensa em adicionar essas moléculas no hidrogel? O som tá bom? Eduardo, você conseguiu ouvir a pergunta da Jana? Pode estar com problema no som também. Eduardo, ou então, né, Eduardo, se tiver ruim de responder agora, e você quiser deixar. A gente pode conversar depois. Isso que eu ia falar, se você quiser deixar o seu e-mail aqui, eu passo para a Janaína, ou a gente põe o e-mail da Janaína disponível, se ela não tiver um e-mail profissional para disponibilizar, e aí as pessoas podem enviar perguntas que surgirem depois. O Eduardo colocou o e-mail dele, então acho que vocês podem continuar a conversa aí. Por favor, divulguem, né, o que vocês conversaram, porque foi realmente um assunto muito interessante que com certeza chama a atenção de muita gente. A gente sabe que pesquisa com tecido ósseo exatamente pela essa característica muito interessante do tecido ósseo, né, de ter a matriz mineral, de ter a matriz orgânica, então chama muita atenção as pesquisas com tecido ósseo, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Deixa eu ver. Acho que mais ninguém quer perguntar agora. Eu só não tenho certeza se eu consigo encerrar a apresentação. Eu acho que não. Eu acho que teria que ser o Rodrigo. Aqui? Não, tá. Pessoal, eu acho que então terminamos as nossas perguntas, né? Se alguém, obviamente, se alguém pensar alguma pergunta depois, no site da BioEdTech tem o contato da Janaína, vocês podem enviar a pergunta para ela. Pode, sim, deve. Pode, deve mandar, continuar a conversa com ela. E também a SBEB Jovem, a SBEB está disponível, caso alguém queira perguntar alguma coisa, pedir algum link de novo. Estamos disponíveis para vocês também, tá? Pessoal, agradeço muito a presença de todos. Janaína, muito, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, até mais do que a gente tinha conversado inicialmente, para responder todas as perguntas, porque a biofabricação e a bioimpressão são assuntos muito, muito interessantes, que chamam muita atenção, todo mundo tem curiosidade e quer saber um pouquinho mais, e você explica muito bem. Sua apresentação foi realmente excelente. Todo Obrigada. mundo que tivesse um pouquinho de conhecimento de bioimpressão ou não, conseguiu acompanhar perfeitamente. Então, em nome da SBEB Jovem, eu agradeço de coração a sua apresentação. Obrigada, Amanda. E agradece o Rodrigo também depois, eu acho que ele está na reunião lá, né? Não, estou aqui. Tá.
Pareceu. Eu estou praticando algo que para mim é inédito, participar de 2 reuniões simultaneamente. Eu ouvi, não tudo, mas ouvi bastante ainda da sua apresentação, achei excelente. A intervenção da Amanda foi muito boa. Aliás, agradeço muito a Amanda por assumir essa responsabilidade em nome da SBEB, mas como presidente da SBEB Jovem. Portanto, excelente papel cumprido e fico muito feliz com essa sua participação, Janaína. Espero que tenhamos oportunidade de conversar outras vezes no âmbito da SBEB. Obrigada. Eu vou pedir para a Amanda finalizar, afinal de contas, ela que conduziu a reunião, o webinar todo, né? Vou pedir para ela finalizar, e só deixando bem claro que esse vídeo, tão logo finalize, esse webinar, tão logo seja finalizado, vai ser gerado um vídeo e vai ser feito o upload para o canal SBEB. Então, Janaína, muito obrigado, Amanda, muito obrigado, e Amanda, por favor, finalize a apresentação. Vou fechar meu vídeo aqui, inclusive. Obrigada. Ok, pessoal, vou finalizar então agradecendo mais uma vez a Janaína pela sua apresentação excelente, e agradecer também a participação de todos. Hoje a gente teve um quórum excelente de mais de 50 pessoas, ficamos muito contentes de ver tanta gente. Eu, pessoalmente, fico muito contente de ver tanta gente interessada nessa parte de biofabricação, bioimpressão, que eu também é uma área que eu gosto muito, e é muito, muito prazeroso ver que a SBEB está conseguindo oferecer conteúdos interessantes para vocês aqui. Então, agradeço de coração a presença de todos, e um abraço, e nos vemos semana que vem com um novo tema que nós vamos divulgar em breve nos grupos de Facebook, no canal da SBEB Jovem, WhatsApp, como a gente tem feito até aqui, tá? Pessoal, muito obrigada e uma boa semana a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.